Sabe aquela sensação, quase um ritual, de tirar o plástico de um jogo que marcou sua vida? O cheiro de livro novo, a expectativa de redescobrir um universo familiar? Hoje a gente mergulha exatamente nisso. As primeiras impressões de Lobisomem, o Apocalipse quinta edição, assim, direto da caixa. A nossa missão aqui não é só listar o que mudou, é tentar sentir a alma dessa nova versão. Como que um jogo que era a personificação da fúria e da ansiedade dos anos 90 se reinventa para o mundo de hoje? Vamos folhear esse material e ver o que a gente encontra. Exatamente. É um primeiro contato, mas com um olhar já mais crítico, né? Vamos focar no que salta aos olhos. A qualidade do livro em si, as mudanças na lore e nas regras que já se anunciam e, talvez o mais importante, que tipo de experiência de jogo essa edição parece querer construir. É uma autópsia inicial, por assim dizer. Ok, vamos começar pelo objeto. A história da aquisição, segundo o material que a gente recebeu, já é boa. Foi um ataque de oportunidade, uma promoção daquelas que não dá para deixar passar. Isso, por si só, já mostra que o apelo desses clássicos continua enorme, né? O livro chegou lacrado e com uma surpresa, um conjunto de cartões postais com artes do jogo. Um mimo inesperado, um toque bem bacana. E a primeira impressão física é que o livro é um calhamaço, né? Bem parrudo, mais de 320 páginas. É um livro que tem peso, literalmente. As ilustrações de abertura são descritas como muito boas, o que já, define o tom, mas logo de cara um detalhe curioso. Uma aparente falha de impressão em algumas páginas, justo na seção dos dons. As páginas têm um aspecto meio manchado, estranho. E isso é grave, atrapalha a leitura. Pelo que consta, não. O texto continua legível. É mais um defeito estético. Mas levanta uma questão. Será que foi um lote específico ou um problema em toda a tiragem? De qualquer forma, para colecionadores, um defeito de fábrica pode até se tornar um item curioso no futuro, quem sabe. Mas enfim, deixando a gráfica de lado, vamos ao que interessa: o conteúdo. Certo. O livro abre de forma bem acolhedora para novatos. Tem uma seção O que é RPG, avisos de conteúdo sensível, que é crucial para qualquer coisa do mundo das trevas, e um léxico. Um léxico com vocabulário garô para ninguém começar a aventura, sabe, boiando. E isso é inteligente, mostra que eles não estão mirando apenas nos veteranos nostálgicos. Mas o que me chama a atenção é que, logo em seguida, os pilares do cenário são reafirmados. A Umbra, o Apocalipse, a Worm, a Weaver, a Wild. A cosmologia básica está toda lá. A grande pergunta que paira sobre cada página é: se o esqueleto é o mesmo, quanta carne foi trocada? E é aí que a gente começa a ver as mudanças de verdade. Na estrutura dos próprios garô. Os papéis clássicos, os augúrios, continuam firmes e fortes. O malandro Hagabash, o místico Dirge, o juiz Philodox, o bardo Galliard e o guerreiro Ahron. A base da alcateia, a sua função social e espiritual, ainda é a mesma. Mas, quando a gente chega nas tribos, a história muda. Algumas clássicas continuam: Filhos de Gaia, Fúrias Negras, Roedores de Ossos, nomes que são a música para os ouvidos dos fãs. Porém, outras foram claramente repaginadas ou substituídas. Temos as Andarilhas do Asfalto, uma atualização para os antigos Andarilhos do Asfalto, e os Espreitadores do Vento, por exemplo. Há uma crítica pontual na análise sobre a tradução Guardadores do Galhado, mas isso é mais uma questão de preferência pessoal, eu acho. A questão é, essas mudanças de nome são só uma nova pintura ou refletem uma mudança mais profunda na identidade das tribos? Andarilhas do Asfalto soa muito diferente de Andarilhos do Asfalto, né? É a pergunta de $1 milhão. A impressão inicial é que eles estão tentando modernizar os arquétipos. A tribo urbana não é mais só sobre caminhar no asfalto, mas talvez sobre dominar a selva de Petra de uma forma diferente. Mas a mudança mais radical, na minha opinião, não está nas tribos. Está numa ferramenta completamente nova que a análise destaca. O mapa de relacionamentos. Exatamente. Nas edições antigas, a dinâmica da alcateia era solta. Os jogadores interagiam, criavam laços ou rivalidades, mas tudo de forma orgânica e muitas vezes superficial.
Agora o jogo te entrega uma ferramenta formal para mapear as conexões, as tensões, as lealdades e os segredos entre os personagens desde o início. Espera aí, isso muda tudo. O jogo tá te dizendo, olha, a história que vocês vão enfrentar lá fora contra os monstros da Worm é importante, mas a história que se desenrola aqui, entre vocês, na Alcateia, é tão ou mais importante. Isso pode criar um drama interno fantástico. Pode, mas também coloca uma pressão diferente nos jogadores, não acha? Exige um nível de entrega e de atuação que talvez nem todo grupo esteja acostumado e, principalmente, exige uma preparação imensa. Não dá para chegar na mesa e simplesmente jogar. É preciso estudar o sistema, pensar no personagem, na sua rede de contatos. É um jogo que demanda um tipo de dedicação que vai além de decorar regras. É verdade. Quem se aprofunda em RPGs complexos assim, geralmente uma pessoa mais criativa, com raciocínio estratégico e que gosta de ler, de mergulhar em universos densos. É um perfil de quem não tem medo de um desafio intelectual. E esse perfil de dedicação, de organização mental e de estratégia para dominar um sistema complexo é muito parecido com a mentalidade necessária para se preparar para os grandes desafios da vida acadêmica e profissional. Pense em quem estuda para o vestibular, para um concurso público concorrido, para as provas militares, para a OAB ou para a residência médica. É o mesmo conjunto de habilidades: foco, disciplina, capacidade de absorver e conectar uma grande quantidade de informações. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E essa ideia de preparação, de ter as ferramentas certas, não se aplica só aos jogadores. Pelo que a análise aponta, o grande salto de qualidade desta edição foi pensar em quem mais precisa se preparar: a pessoa que vai narrar a história. Ah, sim. O livro dedica um capítulo inteiro só à narração. Isso é um presente dos céus. Nas edições antigas, a gente tinha as regras e o cenário. E o resto era se vira aí, narrador. Agora não. O material que a gente recebeu destaca ferramentas como a Sessão Zero, que é uma reunião pré-jogo para alinhar o tom e as expectativas de todo mundo. O que por si só já evita, 90% dos problemas que uma campanha pode ter. Exato. E continua. Tem guias para a criação de antagonistas memoráveis, sugestões de estrutura de história dividida em atos, como se fosse um roteiro de cinema. É praticamente um curso de como narrar lobisomem embutido no livro básico. O que a gente está vendo é o reflexo de uma filosofia de design de jogos muito mais madura. O livro não é mais um depósito de regras e informações de cenário. Ele é um guia para construir uma experiência. Ele pega o narrador pela mão e diz: nós sabemos que o seu trabalho é difícil. Aqui estão as ferramentas para te ajudar a criar uma história incrível e coesa para o seu grupo. Esse nível de suporte era impensável nos anos 90. É um nível de detalhe que mostra um respeito genuíno pela experiência de jogo como um todo. E se esse tipo de análise aprofundada, essa escavação que estamos fazendo nos detalhes do material, é o que ressoa com quem nos ouve, esta é uma ótima hora para demonstrar apoio. Se essa conversa está sendo útil e interessante, não esqueça de deixar seu like e se inscrever para não perder as próximas. E essa preocupação com a experiência completa fica ainda mais evidente em outra seção que a análise destaca, uma que provavelmente vai gerar muita discussão. A orientação para jogo ponderado. Essa mesma. Vamos ser honestos, uma das críticas constantes ao antigo mundo das trevas é que, por lidar com temas muito pesados, horror, violência, desespero, as coisas às vezes desgringolavam na mesa de jogo. Linhas eram cruzadas, jogadores ficavam desconfortáveis, e o que era para ser um drama sombrio virava algo gratuito ou até ofensivo. Mas será que essa orientação não é uma tentativa de domesticar o mundo das trevas? De tirar a selvageria? Parte do apelo não era justamente a sensação de perigo, de que o jogo tocava em lugares desconfortáveis? É uma preocupação válida. Mas a proposta aqui parece ser outra. Não se trata de evitar os temas sombrios, mas de dar ferramentas para que o grupo lide com eles de forma madura e consensual. Coisas como cartão X, linhas e véus, a própria Sessão Zero.
São mecanismos para garantir que o desconforto seja narrativo e não pessoal. A ideia é que o horror e a fúria sirvam à história, em vez de a história se perder num caos que ninguém está curtindo. É uma evolução, uma resposta direta a décadas de feedback da comunidade. Visto por esse ângulo, faz sentido. É sobre ter controle sobre o descontrole. Permitir que o jogo seja brutal, mas dentro de um espaço seguro e combinado entre todos. Precisamente. É a diferença entre um filme de terror bem dirigido, que te assusta e te faz pensar, e um vídeo chocante aleatório da internet. Ambos podem ser perturbadores, mas um tem propósito e o outro é só ruído. Essa sessão tenta guiar os grupos a fazerem filmes de terror bem dirigidos. Entendi. E para fechar o pacote de novidades, a análise nota que muitos termos clássicos foram traduzidos na versão brasileira. Espíritos que antes eram conhecidos pelos nomes em inglês como Juggling e Gaffling, agora são Jagrenes e Gafaretes. O termo dançarinos da espiral negra também aparece localizado como espirais negras. Isso ajuda a criar uma identidade própria para o nosso mercado. Torna o jogo um pouco menos hermético para quem não domina o inglês e consolida um vocabulário oficial em português, o que facilita a comunicação entre os jogadores. Certo. Então, vamos juntar as peças. O que esse primeiro olhar nos diz sobre Lobisomem, o Apocalipse, quinta edição? A sensação que fica, baseada na análise, é de uma atualização muito consciente. Eles não jogaram o bebê fora com a água do banho. A essência do jogo, a fúria contra o mundo moribundo, o horror ecológico, a tragédia pessoal, parece estar toda lá. Mas as ferramentas para jogar e contar essas histórias foram completamente modernizadas. Parece uma evolução, não uma revolução. Mantém o coração sombrio do original, mas oferece um chassi novo. Um suporte muito mais robusto para narradores e, principalmente, introduz mecanismos que focam o jogo não só na pancadaria, mas nas relações, nos dilemas, na construção de uma história com propósito. É um misto de saudosismo com curiosidade, como a análise bem descreve. O livro é lindo, apesar do pequeno defeito gráfico, e as mudanças são promissoras. Elas convidam o tanto veterano a redescobrir o jogo sobre uma nova ótica, quanto o novato a entrar em um universo que agora é mais estruturado e consciente sobre os temas que aborda. Vimos como o jogo evoluiu para dar mais estrutura, mais ferramentas e para guiar os jogadores para uma experiência talvez mais profunda. E isso nos leva de volta à nossa pergunta inicial. E a deixa como uma provocação final. O Apocalipse original estava profundamente enraizado nas ansiedades dos anos 90. O medo do buraco na camada de ozônio, a ganância das corporações yuppies, a decadência das grandes cidades. Era uma metáfora poderosa. Mas como um jogo sobre um apocalipse iminente ressoa de forma diferente hoje, em pleno 2026, quando muitas daquelas ansiedades deixaram de ser metáfora e se tornaram as manchetes do nosso dia a dia. A fúria dos Garou ganha um novo significado, talvez mais desesperado e mais relevante, no mundo em que vivemos